Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos nos colocar de pé um momento? Glória a Deus, né? Deus já falou bastante com a gente já conseguiu sentir a presença, a manifestação do poder. E o Senhor, eu sou grato a Ele porque Ele já, desde o começo do culto, começou a direcionar sobre aquilo que eu vou trazer essa noite para os irmãos. Queridos, solta o corpo um pouquinho, dá uma relaxada, solta os ombros, estica assim as pernas, porque eu vou precisar que você esteja totalmente desarmado nessa noite. Se desarme de qualquer mecanismo de defesa ou qualquer coisa que você carrega que impede você de entender aquilo que você tem vivido. Nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Oh Deus, aleluia, santo é o Senhor. O Salmos 42, ele diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas, elas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo, ele chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Senhor, Pai, nesta noite nós queremos te agradecer. Pai, eu quero te agradecer porque eu tenho certeza que o Senhor escolheu a dedo, Pai, cada um que está aqui essa noite. Deus, e é uma noite em que muitos vieram e até mesmo, Pai, já pensaram em desistir de tudo aquilo, Pai, que o Senhor prometeu. Pai, alguns já falaram com o Senhor que iam jogar a toalha, iam desistir, que estão cansados. Pai, que nós possamos nos derramar na Tua presença nessa noite, e com o coração aberto que nós venhamos a entender, Pai, como é esperar o tempo do Senhor. Deus, como a Laís já trouxe aqui no testemunho, há 4 anos atrás ela tinha esse desejo ardente de entrar para o ministério de dança, mas a resposta do Senhor foi não. Não era tempo.
Deus, ela pode até ter se esquecido, talvez no decorrer dos anos, desse desejo, mas o Senhor não se esqueceu em nenhum momento daquilo que o Senhor tinha para a vida dela, Pai. E no tempo certo, tudo aconteceu. Deus, nos ajuda a entender, Pai, a Tua vontade e o tempo de agir e o tempo de esperar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Hoje a gente vai tratar sobre o tempo de espera. Nossa, como é difícil. Alguém aqui gosta de esperar? Se alguém gosta de esperar, levanta a mão. Eu duvido que alguém vá levantar a mão. Não, né? A espera, ela é complicada. Ela é difícil de se controlar. E a gente já nasce esperando, né? São 9 meses, 8, 9 meses ali que a gente espera, que a gente aguarda para nascer. Mas o mundo, ele tem sido cada vez mais imediatista. Eu lembro quando eu era criança, a gente reunia a galera para jogar bola. Quem é mais antigo lembra disso. E aí era assim, reunia 3, 4, você vai para esse lado, você vai para esse lado, você vai para esse lado. Cada um traz 3, 4. São 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, a gente está aqui para jogar bola. E aí, 2 horas, estava todo mundo reunido. Ai, cara, faltou um. Quem vai? Vai você. 1h30 depois estava de volta, começava o jogo lá para 5 horas da tarde. E estava tudo bacana. Estava dentro do tempo que a gente estava ali acostumado. Hoje, mais especificamente, estou sentado ali na sala vendo TV. E aí a minha filha pega o interfone e liga para outra amiga. Manu, você pode descer e brincar? Posso. Me dá 5 minutos. Meu Deus, 5 minutos. Falei, caramba. Olha como é que tá a questão de espera. Olha a ansiedade já nas crianças. Tudo tem que ser muito rápido. Eu fui pesquisar quanto tempo uma caravela, né? Na época de Cabral lá, demorava para atravessar o oceano. Levou 45 dias. Levava até uns 60 dias para atravessar o oceano. O avião Concorde, ele fazia em 3 horas e meia. Olha como o espaço se encurtou. Olha como a dimensão de tempo está totalmente diferente. Há um tempo atrás, você não ligava de ficar 2 horas na fila do banco para fazer um depósito. Hoje você faz o Pix, se a internet estiver ruim, levar 10 segundos a mais ou você precisar fazer 2 vezes, você fica doente. Como é que a gente tem andado? Como é que a gente quer acelerar as coisas? Como é que a gente não tem paciência? Essa é a palavra certa. A gente não tem paciência. E o tema da mensagem de hoje, ela tem como versículo-chave Salmos 40, se vocês quiserem abrir, versículo 1. É um salmo de Davi, onde diz assim, é muito conhecido. Eu vou ler só o versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Esperei, somente esperei? Não, eu esperei com paciência. Olha só, esperar somente não é suficiente. Sabe aquilo que você tanto tem esperado? Aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem roubado a sua paz? Está faltando algo mais do que a espera. Está faltando a paciência. É isso que Davi diz aqui nesse salmo. Eu esperei com paciência no Senhor. Ah, Marquinhos, mas já faz, quer ver? Faz o quê?
2 anos que eu estou orando para isso. Já faz 6 meses. Cara, eu quero namorar. Estou orando lá faz 3 meses já com o rapaz. E Deus não me responde. E aí? O que eu devo fazer? Já não dá mais. Deus, ó, eu orei, o Senhor não me respondeu. Entendi que é sim. Quem cala consente, não é isso? É sim, vou namorar. É mais ou menos isso que a gente tem vivido. Mas hoje a gente vai passear um pouquinho pela história, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, e a gente vai ver algumas situações que nos revelam que às vezes pode ser assim, às vezes nem tanto. Eu trouxe aqui, só para a gente iniciar, o exemplo de Pedro. Vocês lembram lá da passagem? Onde, é um fantasma, tal, e vem, caminhou sobre as águas, e aí começou a afogar. E ele, Senhor, socorro, Senhor, me salva. E foi instantâneo. O Senhor ali livrou Pedro de se afogar. Ou seja, a resposta foi imediata. Só que aí, a gente vai... Eu poderia citar Abraão, da promessa do filho, de crer contra a confiança, né? Como fala na palavra, foram 25 anos. 25 anos de espera. Nossa, é tempo pra caramba, né? Mas e quando a gente fala de Caleb? Vocês conhecem Caleb, né? Entrou lá espiar a terra prometida, fez lá o relatório, tem lá os gigantes. E a parte lá montanhosa, lá tem uns gigantes enormes, mas, eu vou pra cima. Foi encorajado, tá? Encorajou a galera, sendo que o pessoal lá tudo, não, meu Deus, lá tem gigante, sai fora. E aí, ele recebeu a promessa que a terra ali, Hebron, seria dele, seria da descendência dele, por toda a eternidade. E quanto tempo levou? Quanto tempo levou? Eu não quero desanimar você que está orando para namorar ou para casar, mas o Caleb, ele recebeu depois de 45 anos. Ele tinha 85 anos. E o interessante foi que ele que fez o pedido. Ele chegou e falou, o Senhor me prometeu lá atrás, eu era jovem, tô aqui esperando, e não pensa que eu tô acabado, eu tô com o mesmo vigor, tô com a mesma força daquela época, se precisar ir pra guerra eu vou. E aí ele recebeu, com 85 anos, e até hoje, a descendência dele tá lá sobre aquela terra. Então, queridos, a gente tem que aprender a esperar com paciência, não tem outro jeito. Não tem outra forma. Mas a gente vai aprender hoje o que é esperar em Deus. Primeiro, como eu disse, a nossa vida, nós já nascemos esperando os 9 meses. A nossa vida são esperas constantes e a gente vai morrer esperando. Mas o que é esperar em Deus, Marcos? Primeira coisa, esperar em Deus é nós aceitarmos as circunstâncias da nossa vida como um produto da sua vontade. Nossa, como? Entendi, repete. Queridos, é nós aceitarmos que tudo que acontece na nossa vida, ela é resultado de 2 vontades de Deus. A vontade diretiva e a vontade permissiva. O que seria isso? A vontade diretiva para a nossa vida é o plano do Senhor para a nossa vida. Bom, o Senhor já trilhou o caminho que a gente deveria andar e Ele falou que vem após mim, me segue. É só isso que a gente tem que fazer. Essa é a vontade diretiva do Senhor, é o plano dele para a nossa vida. Mas tem também a vontade permissiva. Bom, eu sei o caminho que eu tenho que andar, eu sei que eu tenho que seguir após ele, o modelo ele já deixou, as ferramentas ele já nos deu,
Só que o que eu faço? Ah, cara, aqui eu acho que tá difícil. Deus, eu vou para cá. Que aqui vai ser mais rápido. E aí, o que acontece? Meu, você vai quebrar sua cara. E aí, quando você quebra a sua cara, você começa a se lamentar com Deus. Oh, Deus, o Senhor me deixou na mão, Pai. Poxa vida, não era isso que eu esperava. O Senhor não cuida de mim. O Senhor cuida. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá até o direito de errar. E aí entra a vontade permissiva do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós temos que ligar o alerta de que, bom, eu preciso esperar, eu preciso ter paciência antes de pisar para qualquer um dos lados, para eu entender aonde eu devo ir. A segunda questão do que é esperar em Deus é procurar entender a lição de cada espera. Olha só que tremendo isso. Não é somente esperar. É por que eu estou esperando? Por que eu preciso esperar? E o que Deus quer comigo nesse tempo? A Laís veio aqui e deu esse testemunho que realmente me emocionou. E aí ela podia lá atrás estar falando assim: Deus, por que a resposta é não? Só que hoje ela entende tantas coisas que foram curadas, tantas coisas que foram destravadas, tantos paradigmas, tanta coisa que o Senhor desconstruiu e construiu na vida dela nesse tempo, que hoje ela está preparada. Então ela entendeu o processo. A nossa vida ela é um constante processo. Tinha um pastor amigo nosso que falava que é igual escola. A vida com Cristo é igualzinho escola. Primeira série tem as provinhas mais fáceis. Aí você vai para a segunda, terceira, quarta, e as provas vão ficando cada vez mais difíceis. E quando você pensa, estou formado, você vai para a universidade, e depois você vai fazendo as extensões, as pós da vida, mestrado e assim por diante, e as questões vão ficando cada vez mais difíceis. Mas o maravilhoso de tudo isso é que nós temos o Senhor que nos ajuda a vencer cada uma dessas etapas. Mas a gente precisa entender o processo. Se a gente não se debruçar e não se dedicar a entender o que a gente está passando, a gente se torna um filho mimado, um filho que só reclama, um filho que não quer explicação, ele quer o presente. Ah, pai, não importa se você está sem dinheiro, não importa se eu repeti de ano, não importa. Eu quero meu videogame, eu quero a minha boneca, eu quero a minha bola. Não seja um filho mimado, entenda o processo, procure entender o processo da espera. E não se precipite em nenhuma decisão. Lá em Eclesiastes, se eu não me engano, diz que há tempo para todas as coisas, né? A espera, ela traz alguns aspectos. O primeiro deles é você não esperar. E você não esperar é igual a desesperar. Olha só, não esperar é igual a desesperar. Em Salmos 69:3 diz assim: estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar em Deus. Queridos, quem não sabe esperar em Deus, vive no desespero. Olha só que tristeza. Eles perdem toda a sua expectativa de vencer, de chegar com êxito no final, e eles sempre acabam jogando a toalha. E por que muitas pessoas tentam apressar as coisas? Você já se perguntou? A principal causa de muitas pessoas quererem acelerar o processo das coisas é por muitas vezes terem se frustrado durante um outro processo que não concluiu
da forma que ela gostaria que fosse. E aí as pessoas, elas começam a carregar essas feridas, elas começam a carregar esses traumas, e aí elas começam a fazer as coisas do jeito que elas acham melhor. Já começam a não se importar tanto com as decisões ou com as diretivas do Senhor, e começam a colocar o Senhor como um tirano. Aí o pai, que só quer o bem do filho, que só quer que o filho cresça, que o filho evolua, ele começa a ser visto como um tirano. E aí a pessoa começa a se desesperar, começa a se afastar da esperança, da fé. E nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia. Lá em Gênesis, não precisa abrir, tá? Lá em Gênesis 19, 26, fala a respeito da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela não aguentou sair da cidade sem olhar para trás, sem olhar para o que ela estava deixando. E aí ela olhou, e ela fez aquilo que não deveria fazer. Ela fez algo que foi da vontade dela, do que ela se apressou em fazer. Lá em Lucas, todo mundo sabe e conhece a história do filho pródigo. O filho pródigo também, ele matou o pai dele. Nossa, Marcos, como assim matou o pai dele? Né? Quando um filho exigia a herança, ele estava decretando a morte do pai. E ele não soube esperar o tempo certo. Ele quis apressar as coisas. Meu pai, me dá a minha parte, que eu vou embora, eu vou viver minha vida. Será que é isso que a gente está vivendo hoje? Será que, como aquele filho pródigo, a gente tinha tudo, do bom e do melhor, a gente vivia experiências maravilhosas com o Senhor, mas por algo que ainda não aconteceu, será que a gente não está jogando a toalha? Oh Deus, você era uma pessoa de oração, você era uma pessoa que buscava, que dobrava o joelho, que jejuava, que falava do amor do Senhor para as pessoas que estavam à sua volta. E de repente, por algo que não aconteceu ainda e que você deseja tanto, você está falando: Senhor, para mim deu, me dá a minha parte que me cabe, que eu estou metendo o pé. E olha só, o amor do Senhor, ele é tão maravilhoso, o Senhor é tão misericordioso, que Ele reservou essa noite para chegar e falar para você: filho, vem cá, que eu vou te mostrar como é que você deve esperar. Por que você deve esperar? Calma, que no tempo certo as coisas vão acontecer. E se não acontecer, porque eu não quero que aconteça, e é o melhor para você, e lá na frente você vai entender o porquê disso tudo. Não joga a toalha, meu irmão. Não desiste, olha para trás, veja quanto você já caminhou. Não dá mais para abandonar. Não dá mais para voltar. Oh Deus. Aleluias. Aleluias. Queridos, tem uma frase que eu vi que é bem forte. Naquela passagem de Êxodo 32, onde Moisés sobe para falar com Deus, e aí o povo está ali embaixo, e já se passam acho que 2 dias, aí o povo vai até Arão, dá um jeito, falando na nossa linguagem, né? Cria aí algum Deus aí pra gente adorar, pra nos fazer seguir, porque aquele cara lá que tirou a gente do Egito, nem sei se volta. Será que não é assim que a gente tem caminhado? Será que não é assim que a gente tem caminhado? Bom, tô orando, não tive resposta. Jejuei,
Nada. Cara, fui já em vários cultos, fui atrás de profeta em outra igreja. Poxa, falou com todo mundo e não falou comigo. Eu acho que isso aqui não é para mim. Será que a gente não tem vivido assim? E aí, qual foi o resultado disso? Bom, todo mundo tira os brincos, os cordões, tudo que vocês têm de ouro, e aí foi feito o bezerro. Algo que ia totalmente contra o plano e o propósito de Deus ali para o povo dele. E aí a frase que eu ouvi, eu até anotei aqui: tudo o que fazemos sem esperar pela direção do Senhor transforma-se em bezerros de ouro. Olha só, tudo que nós fazemos sem a direção do Senhor transforma-se em bezerros de ouro. Marcos, como é que se aplica isso? Sabe aquele carro que você sonhava tanto e que você orava, buscava no Senhor que te desse condição de comprar, e que o Senhor até estava preparando para você, mas já fazia algum tempo, né? E você não tinha a resposta dele e você decidiu comprar. Na época, você falava assim: Senhor, esse carro vai servir para eu ir no culto, para eu levar a galera a comer lanche do sábado à noite, para a gente ir para os encontros. E aí esse carro você comprou. Agora você mal vem no culto, você não vai nos encontrões. A galera que você ia dar carona, hoje você vira a cara. Esse carro, ele se tornou o bezerro de ouro. Esse carro, ele se tornou um Deus talvez na sua vida. Não pisa com o pé sujo. Pô, pisou aqui, pôs a mão aqui. Não põe a mão aqui. Ou então, aquele namorado, aquela namorada, até mesmo aquele emprego, aquele cargo na empresa que, poxa, foi tanto seu objetivo, você estudou para aquilo, mas não era o momento ainda. E aí você falou: tô na cara do gol, é só chutar. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor não respondeu, mas vamos para cima que o Senhor está do meu lado. E aí, isso se tornou um bezerro de ouro na sua vida. E é algo que precisa ser consertado, é algo que precisa ser quebrado. Queridos, lá em 1 Samuel a gente vê também Saul. Olha só, Saul tinha tudo para ser um rei abençoado, mas ele não teve paciência. Ele não esperou 7 dias Samuel para fazer o holocausto, e aí ele colocou tudo a perder. Cara, às vezes falta tão pouco, às vezes essa espera, ela já está chegando ao fim, mas você não está tendo paciência. E aí, para curar esse desespero, é preciso aquietar o nosso coração. E para aquietar o nosso coração, a gente tem que ir para a presença do Senhor. A palavra do Senhor lá em Zacarias 9:12, ela diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Lá em Efésios, a passagem conhecida sobre o capacete da salvação, para proteger a nossa mente de todo pensamento que tire a nossa esperança do Senhor. Nós temos que esperar nele, nós temos que confiar nele. Um outro aspecto da confiança, um outro aspecto da espera é esperar desanimado. Quanta gente espera desanimado. Isso é mais comum do que a gente pensa.
Esperar desanimado. Ah, não, eu confio em Deus. Ah, eu confio. Até confio, mas se não fizer também. Ah, sabe? Confia e não confia. Isso entristece o Senhor. E aí eu tenho até uma ilustração que eu achei interessante a respeito do esperar esperar desanimado. Foi anunciado, eu vou ler aqui para vocês essa ilustração. Foi anunciado que o diabo deixaria seus trabalhos e ofereceria suas ferramentas para qualquer um que desejasse pagar esse preço. No dia da venda, elas foram expostas de uma maneira atraente. A malícia, o ódio, maus tratos, desejo, inveja, sensualidade, ciúmes, fraude e todos os outros. Todos os outros instrumentos do mal estavam lá com seu preço. Separada do resto, se encontrava uma ferramenta de aparência inofensiva, que apesar de estar usada, já desgastada aparentemente, tinha um preço superior, muito elevado de todas as outras. E alguém perguntou ao diabo: que ferramenta que é essa? Ele falou assim: é o desânimo. Nossa, mas por que está tão caro? Por quê? Respondeu o diabo. Ela me é mais útil do que todas as outras ferramentas. Com ela eu sei entrar em qualquer homem e uma vez no interior dele, eu posso manipulá-lo da maneira que melhor me convém. Essa ferramenta está muito usada porque eu utilizo em quase todo mundo. E pouquíssimas pessoas sabem que ela me pertence. E aí, não preciso nem falar que essa ferramenta, ela não chegou a ser vendida. Ela está nas mãos de Satanás até hoje. Agora, nós conhecemos uma das principais ferramentas do inimigo para nos impedir de entender o tempo. Ele é o desânimo. Que a gente possa vigiar sempre e olhar sempre para o nosso coração e impedir que esse desânimo chegue. Queridos, e às vezes Deus dá uns chacoalhões. É incrível. Vou abrir um pouquinho aqui do que aconteceu essa semana. Eu tenho vivido tempos na empresa. Eu sou consultor de e-commerce e dou consultoria a algumas empresas. E esse ano começou um ano muito difícil. Fui perdendo clientes e foi caminhando por um processo bem complicado. E aí a gente quase se desesperou. Quase nos desesperamos. E continuamos orando, continuamos buscando, continuamos tentando entender tudo isso, essa espera, porque a resposta, ela aparentemente não tem vindo. E aí, no último encontrão, para quem participou, o pastor Lori colocou lá, abriu um espaço para que nós fizéssemos a pergunta no papel e ele iria responder. E a minha pergunta foi essa: pastor, como lidar com a ansiedade quando não temos uma resposta do Senhor? E aí, sabe qual foi a resposta que o pastor me deu? Nenhuma, ele não leu a minha pergunta. E aí, como que eu vou lidar se fiquei mais ansioso? Aí, tô lá ainda e eu tô orando. Oh Deus, me dá uma resposta, Pai. E aí, o Senhor me mostrou um Uber e um vagão de trem, uma locomotiva. No Uber, o motorista estava ali na minha frente. E aí é fácil a todo momento eu falar: irmão, que caminho está fazendo? Ó, tô virando aqui, subindo aqui, vou lá por trás e tal. Beleza, tô tranquilo. Moro ali no Vanel, ó, dá pra você ir por aqui. Ah, não, tá, beleza. E aí, na locomotiva, lá no trem, quando você tá lá no 15º vagão, quem é que tá conduzindo ali? Você sabe que o maquinista tá lá na frente, mas com quem que você vai falar?
você está totalmente nas mãos dele. E aí eu me via passando numa montanha, toda verde assim, bonita. E aí o Senhor falava assim: acalma o teu coração e desfruta o processo. Desfruta o caminho. Queridos, esse tempo que você está esperando, esse processo que você está passando, o Senhor quer que você desfrute. Marquinhos do céu, tá faltando tudo, cara. Você quer que eu desfrute? Você tem dúvida de que Deus está trabalhando? Você tem dúvida de que Deus está agindo? Então continua glorificando o nome dEle. Continua adorando o nome dEle. Continua exaltando o nome dEle. Acordou de manhã, cara, não tem grana para o café da manhã. Senhor, eu te glorifico, eu exalto o teu nome, porque pode me faltar tudo, mas não me falta a presença do Senhor na minha vida. Queridos, o que mais nós almejamos, o que mais nós esperamos é a presença do Senhor. Hoje em casa, a Tuane estava lá meio triste e tal, né? E aí eu falei: Senhor, o que eu vou falar para ela? Antes disso, quarto, o pastor Loure me manda uma mensagem. Acho que foi quarta: Marquinhos, pode levar a palavra sábado? Posso, pastor. Bênção, tal. Saí do trabalho, dobrei meu joelho, fui buscar no Senhor. Pai, o que o Senhor quer que eu fale? O tempo da espera. Falei: Deus, está brincando comigo, Pai. Eu não entendi isso na minha vida ainda. Como é que eu vou levar isso para a tua igreja? É isso que eu quero. Aí ela veio e me pergunta: amor, qual que é a mensagem? O tempo da espera. Ela deu risada e falou assim: fala de verdade, qual que é a mensagem? Eu falei: é o tempo da espera. E aí, hoje, quando eu acordei e tal, tive que ministrar o coração dela a respeito disso. À tarde, o Senhor começou a trazer à minha mente quando a nossa filha mais nova, Antonella, nasceu. Com 10 dias ela foi para uma UTI. Ela ficou quase 30 dias com bronquiolite, desenganada pelos médicos, entubada. O médico falou que ela iria ser um bebê roncador se ela sobrevivesse. Cara, e hoje ela é a minha filha mais saudável. E aí começou a vir à minha mente aquilo que me trazia esperança. E eu falei: o Senhor já fez tantos milagres na nossa vida. Eu tenho certeza que Ele continuará fazendo. Pai, eu vou lançar tudo aos seus pés. E a partir de agora, eu vou viver na tua direção. Não me importa mais, não vou correr mais atrás do vento. Queridos, há quanto tempo você tem corrido atrás do vento? Há quanto tempo você tem corrido atrás de coisas que não te enchem mais? O Senhor está me levando a dizer que você tem deixado de ouvir a voz do Senhor para correr atrás das suas próprias convicções. Nossa, mas, cara, é forte isso, é forte. Sabe, você tem tido o Senhor como seu melhor amigo. Porém, contudo, é um amigo que você não tem ouvido. E até agora, até essa noite, o Senhor permitiu que isso ocorresse. Mas a partir de hoje, Ele quer virar uma chave na sua vida. Ele quer ser ouvido, Ele está desejoso para que você ouça aquilo que Ele tem para você, para que você possa voltar no trilho e entender o caminho que você está seguindo, para que você possa entender esse tempo que você tem esperado, aonde vai te levar. Queridos, não é simplesmente um tempo que Deus está demorando, que Deus está levando para agir. Não. O Senhor tem um propósito nisso tudo. Nós não podemos também esperar ansioso. A angústia, a impaciência, a ansiedade, ela é uma perturbação de espírito, né? Ela não nos faz bem.
Aí a gente entra em esperar com paciência, que é o que o Davi falou. Eu trouxe aqui algumas definições de esperar. O significado de esperar é aguardar algo com a expectativa de que aconteça. Do latim sperare, que significa ter esperança. O ato de espera, ela envolve tanto o tempo quanto a fé de que algo virá. Esperei com paciência. A confiança, ela é a crença na honestidade, capacidade ou caráter de alguém, segurança em algo. Ela é derivado do latim confidere, que é confiar, que vem junto com fidere, que é ter fé. Então, confiar é ter fé junto, ou seja, depositar a sua fé em alguém. Isso é confiar. E a paciência. A paciência nada mais é do que a capacidade de suportar dificuldades, contratempos ou esperar com calma. Do latim patientia, que é pati, sofrer, suportar. Ter paciência literalmente é ter capacidade de sofrer sem se desesperar. E para acabar aqui só com o desespero, perda total de esperança, estado de angústia intensa. Desesperar é deixar de esperar, perder a esperança. Queridos, quando Davi fala, esperei com paciência no Senhor, esperei crendo que vai acontecer, independente do que eu esteja passando. Olha só, talvez você está fazendo a primeira parte, você está esperando, mas onde é que está a paciência? Que a todo momento quer chutar o balde, a todo momento quer jogar tudo para o alto, a todo momento quer chegar lá para Deus e falar assim: Deus, poxa Pai, estou fazendo tudo direitinho, nunca deixei de dizimar, sempre fui na tua igreja, sempre fiz tudo que o Senhor mandou, agora o Senhor me deixou na mão. Cara, quantas vezes a nossa alma grita, e a gente tem permitido sim que ela grite, tem dado forças para a nossa alma gritar e se revoltar contra aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. É tempo de nós termos maturidade, uma maturidade que vai nos levar a controlar a nossa alma. Marcos, mas é complicado. Queridos, nunca ninguém prometeu que seria fácil, nem o próprio Senhor. Mas será que não tem faltado a gente se debruçar na palavra e a gente buscar ali uma base sólida para a gente ter essa paciência que é tão necessário? Como é que a gente tem vivido? Queridos, nós somos soldados de Cristo. Amém? Amém? Nós somos soldados de Cristo. E aí, qual que é a alimentação de um soldado? Cara, eu gosto de ver curiosidades no YouTube, e esses dias eu tava vendo lá a comida lá dos caras no batalhão. Meu irmão, olha, cara, aquele prato gigantesco, o cara come umas 3 vezes. Você não acredita para onde vai aquilo, eu não sei. E o cara tá lá, forte, firme, pronto para tudo. Por quê? Porque ele precisa fortalecer o físico. É esse o instrumento dele numa guerra, numa batalha. E a gente? O que a gente tem comido? A gente gosta de falar que a gente é soldado do Senhor, que a gente faz parte do exército de Cristo. Mas e aí? Será que a gente tem só tomado aquele cafezinho da manhã?
É só aquele devocionalzinho da manhã quando dá tempo, e o culto de domingo e de terça? Então o que a gente tem se alimentado? Ah, pastor, não aguento, pastor, não aguento mais passar por isso. Ora por mim, pela minha família. Cara, o pastor vai orar, mas você tem pagado o preço? Qual tem sido o seu alimento todos os dias? Você tem que ganhar corpo, igreja. Você tem que se fortalecer, porque o processo ele é longo. Pode ser que o processo da sua vida seja como o de Pedro, a resposta instantânea, mas pode ser que seja como o de Caleb. E aí como você vai passar? Como é que você vai chegar lá quando você tiver os 85 anos do Caleb? Será que você vai poder bater no peito e falar: meu, tenho a mesma força do que eu tenho há 45 anos atrás, e se precisar eu estou pronto para a guerra? Ou você vai falar: Deus, agora não adianta mais, agora já não tenho força nem para caminhar. E quando eu falo disso, eu não falo de força física. Eu falo de você que está ficando pelo caminho, de você que dia a dia tem deixado de orar, tem buscado cada vez menos, tem deixado as circunstâncias te afligir de uma forma como aquela onda do mar que vem e te dá o caixote e você não tem como voltar mais. É noite que o Senhor está te dando uma oportunidade. Calma aí, para, respira, entenda o seu momento, entenda o que você está vivendo e vamos voltar a entrar no trilho. É esse o desejo do Senhor. A paciência, ela traz equilíbrio. A paciência, ela segura a ansiedade e ela não te deixa se afobar. Não murmure, querido. Comece a murmurar, a reclamar, a liberar palavras que vai te trazer maldição. Olha que interessante. Lá no povo de Israel, que caminhava no deserto, a gente teve ali dois exemplos do mesmo povo que caiu, que pecou com a murmuração e não entrou na terra prometida. Também tinha alguém que não murmurou, que perseverou, que olhou com confiança e que tantos anos depois recebeu a promessa do Senhor. Às vezes, queridos, você tem que olhar para o lado e ver com quem você está caminhando. Será que você tem caminhado com alguém que realmente te coloca para cima, que olha lá a terra prometida e fala: mano, tem gigante, mas vamos para cima. Tem gigante, mas estou do seu lado. Tem gigante, mas se precisar estou aqui, vamos para cima. Ou você está caminhando com alguém que olha para lá e fala assim: cara, vamos sair fora que tem gigante. Meu irmão, se você está caminhando com alguém que está te falando: ó, tem gigante, vamos sair fora, sai fora. Mas não da terra prometida, de perto dessa pessoa. Queridos, ainda dentro do processo, a gente pode ver algum exemplo muito lindo na Bíblia, que eu usei até hoje com a Tuane, que foi a queda da muralha de Jericó. Josué tinha que dar quantas voltas? 7 voltas. E aí ele recebeu a promessa que na 7ª volta as muralhas cairiam. Mas vamos pensar no processo? Deu 1 volta, deu 2 voltas, deu 3 voltas. Ah, eu acredito que tanta gente chegou do lado dele e falou: meu irmão, sai fora, isso aí não vai cair.
Olha o quanto você já está rodando aí, cara. Meu, desiste. Não, eu vou continuar. Quarta volta, quinta volta, sexta volta. Meu irmão, será que você não está na sexta volta? Será que a bênção não está tão perto e você já está se esgotando e pensando em desistir, porque afinal já foram 6 voltas, mas só falta uma? Meu irmão, dá o último gás. Sempre o último gás, sempre o último pique. O Senhor, Ele renova as suas forças. O Senhor, Ele renova as suas energias. Hoje é uma noite que o Senhor quer te restaurar, que o Senhor quer renovar. O Senhor quer te levar a voos mais altos. Olha que lindo, o Senhor quer me levar a voos mais altos, como Ele disse ali em Isaías. É lindo quando a águia voa acima da tempestade, não é? Mas você sabe do processo que ela passa para voar acima da tempestade? Queridos, se você lê na literatura, é simples de entender e é fácil porque está ali no livro. A águia, ela é uma das aves que mais vivem na natureza. Ela vive cerca de 70 anos, muito tempo. Mas quando ela completa 40 anos, ela precisa ser renovada. Aí sabe o que acontece? Ela sobe no alto do penhasco, tudo isso instintivamente. Ela sobe no alto do penhasco, ela procura um lugar de abrigo, e ali ela fica onde ela não precisa voar. Instintivamente, ela começa a bater o bico na rocha. Bate o bico, aquilo começa a sangrar e bate o bico, é um desespero para ela, mas ela continua batendo, porque algo diz para ela que ela tem que continuar batendo, até que o bico se solta. E ela tem que esperar um novo bico nascer. Nasceu um novo bico, sabe para que vai servir aquilo? Ela começa a arrancar as garras dela com o bico. E ela vai arrancando, e aquilo vai doendo, mas ela continua, ela persevera. Ela arranca todas as garras. Arrancou as garras, é mais um tempo para nascer. Olha o processo, olha que dor. E o processo continua. Nasceu as garras, olha que bênção, está pronta? Não. Ela começa a arrancar as penas. E ela vai arrancando as penas, e ela arranca as penas até que ela fica totalmente pelada. E ela aguarda nascer novas penas. E esse processo ele leva 5 meses. 5 meses de solidão ali para a águia, 5 meses de dor. Só que depois desses 5 meses ela está completamente renovada. E ela está pronta para viver em plenitude mais 30 anos. Olha que bênção. Às vezes a gente está olhando lá para os 30 anos de plenitude que a gente quer viver, mas a gente está querendo deixar passar o processo de 5 meses de renovação. Os 5 meses ali que o bicho pega realmente, que separa os homens dos meninos. Vamos ser homens e mulheres corajosas para nos apresentar ao Senhor com disposição, sim, de enfrentar esses 5 meses de renovação. Seja lá qual for o tempo que o Senhor precisar, mas que nós possamos estar prontos para após esse período, para que nós possamos viver em plenitude aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Queridos, para eu encerrar, tinha mais algumas coisas para falar, mas a hora já está se passando. E algo que eu queria dizer para os irmãos. Oh Deus, aleluias. Como eu falei, a nossa vida ela é uma constante espera. E a principal delas, meu irmão,
a principal espera, a expectativa maior que nós temos que ter é esperar ansiosamente a volta do Senhor. É esse o desejo maior que nós temos que ter na nossa vida. Queridos, muitas coisas, muitas esperas que nós temos passado têm nos desviado do verdadeiro propósito. E tantas coisas, tantas esperas têm nos cegado e têm nos impedido de sermos a ferramenta que o Senhor gostaria de usar na vida de muitos lá fora que ainda não conhecem o Senhor. A natureza, ela tem clamado. A natureza, ela tem clamado. Esses dias eu vi um irmão tocando lá, tá até aí nas redes sociais, louvando lá na madrugada. E aí veio lá um travesti lá e começou a cantar com ele e tal. E aí foi tocado pelo louvor, foi tocado pelas palavras que aquele irmão dizia. Ou seja, estava clamando, sabe? Estava assim, com um desejo ardente de ser ministrado, de receber. Mas às vezes a gente está preocupado só com o tempo que nós precisamos esperar para aquilo que a gente tanto quer. E deixamos de lado a vontade maior do Senhor para a nossa vida. Queridos, que essa noite nós possamos ser verdadeiramente destravados, que nós possamos ser curados, que nós possamos ter a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente alinhada naquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente não venha ficar batendo cabeça, para que a gente não venha ficar correndo atrás do próprio rabo, sem saber para onde a gente deve ir, aonde nós estamos, qual o momento da nossa vida, quando a gente prossegue, quando a gente para, que a gente possa parar, respirar, como eu falei no começo do culto, da pregação, e ouvir a voz do Senhor.